Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos aqui à nossa reflexão da palavra. Sempre muito bom estarmos na presença do Senhor, aquele que nos inspira e a palavra que ilumina os nossos caminhos. O evangelho de hoje em Mateus capítulo 20, de 20 a 28. Hoje nós comemoramos na igreja o dia de São Tiago e é um trecho muito bonito que nos ensina muito. Diz assim: naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Veja bem, logo no primeiro versículo, nós vemos ela que se ajoelha diante do Senhor e aí a gente já pensa que bonito, que gesto bonito de se ajoelhar diante do Mestre. Jesus perguntou, versículo 21, "O que tu queres?" Ela respondeu, "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes, "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam, "Podemos." Então Jesus lhes disse, "De fato vós bebereis do cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São Tiago, ele era um amigo mais próximo também de Jesus, a gente pode dizer isso. Nós temos trechos da palavra que ela diz assim, "E tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João." Jesus estava, então, em alguns momentos na transfiguração, por exemplo, Tiago estava presente, ele presenciou coisas maravilhosas que outros já não presenciaram. Então é muito bonito saber que ele estava aí mais próximo do Senhor. São Tiago também, pela tradição da igreja, ele foi responsável pela evangelização de uma parte ali da Espanha. Por isso nós temos lá na Espanha o caminho de São Tiago de Compostela, devido também a essa tradição. Bom, nós vemos aqui a mãe deles fazendo um pedido para Jesus. Jesus pergunta, "O que queres?" Assim como Jesus pergunta para aquele cego, "O que você quer?" Ou então ele pergunta para outro, "Você quer ficar curado?" Jesus pergunta para ela, "O que queres?" E diante de tanta coisa para pedir, ela pede que é engraçado, ela diz assim, "Mande que esses meus filhos se sentem." Ela já está dando meio que uma ordem para Jesus. Bom, quantas vezes a gente também faz isso na nossa vida? Quantas vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito e já chega para Jesus com o pedido pronto, já chega para Jesus com tudo prontinho do jeito que a gente quer, quase que dando uma ordem para Jesus. A mãe, ela geralmente quer o melhor para os seus filhos, mas Jesus fala para ela, "Você não sabe o que está pedindo." Muitas vezes nós também não sabemos aquilo que a gente está pedindo. A gente não sabe o que pede e a gente precisa pedir ao Senhor que ilumine, que sejamos esse discípulo seguidor do Senhor, porque quanto mais próximo nós estamos do Senhor, os nossos pedidos, eles vão começar a ficar em sintonia com a vontade do Senhor. Isso que é bonito, porque muitas vezes a gente pede coisas absurdas, não que sejam absurdas, mas absurdas porque elas estão fora da vontade de Deus. E tudo aquilo que está fora da vontade de Deus chega a ser absurdo. Então o que a gente precisa fazer? Pedir que a nossa vontade esteja em sintonia com a vontade do Senhor, que os nossos pedidos estejam em sintonia. Ou então que a gente possa pedir, como aquele homem vira para Jesus e fala, "Se queres, podes me curar." Que a gente possa dizer isso para ele, "Se queres, Senhor", e não dizer para ele, "Manda que eu seja curado." Não, não é assim que a gente deve fazer. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Jesus falava, gente, do reino o tempo inteiro. Toda hora Jesus falava o reino dos céus e na cabeça deles, o reino seria um reino como o reino do mundo, como as coisas do mundo. Às vezes a nossa vida está tão acostumada com as coisas do mundo que a gente acredita que aquilo que Deus vai fazer na nossa vida vão ser coisas como as coisas do mundo. E não. O que o mundo hoje valoriza? O mundo valoriza o poder, ele valoriza a inteligência, a força, a beleza, habilidades.
ele valoriza quem tem dinheiro. Basta nós olharmos nas redes sociais. As redes sociais, quem tem mais curtida é mais valorizado. As pessoas que têm muita habilidade, grandes atletas, eles têm muitos seguidores nas redes sociais, porque o mundo valoriza tudo isso. E o Senhor valoriza o quê? O Senhor valoriza quem ama mais, quem se doa mais. Ele valoriza aquele que se faz pequeno. Se nós vermos sobre isso, quem ama mais, na Bíblia, na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 12, diz assim, versículo 9, o amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Aí no versículo 10 diz assim, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. E é muito bonito que a nossa rivalidade seja em quem vai amar mais, em quem vai ter atenção recíproca maior. Em outra Bíblia está escrito assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na Bíblia da Ave Maria diz assim, adiantai-vos em honrar uns aos outros. Olha só, que eu queira chegar primeiro em honrar o meu irmão, em ajudar o meu irmão, em amar o meu irmão. Em outra tradução diz assim, se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Veja que coisa linda. Eu estou pegando várias traduções. A Bíblia pastoral diz assim, rivalizando na mútua estima. E até na Bíblia evangélica diz assim, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Meu irmão e minha irmã, é isso que Jesus valoriza, é isso que o reino dos céus valoriza. Essa deve ser a nossa busca. Rivalizai-vos em querer amar mais um ao outro, em querer cuidar um do outro. Sim, é essa busca de estar sempre pensando no próximo. Não foi só aquela mãe que estava querendo. A gente pode pensar assim, nossa, mas esses dois aí, estavam querendo ser os primeiros, estavam querendo sentar, mas não foi. Isso acontecia no meio de todos eles. Eu vou citar para vocês 4 passagens dos evangelhos que mostra que os discípulos, na sua maioria, queriam um lugar no reino, queriam ver quem ia ser maior, porque na cabeça deles o reino era como o reino que eles estavam acostumados a ver neste mundo. E Jesus disse várias vezes, o meu reino não é deste mundo. Em Lucas 9,46 diz assim, surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus pegou uma criança, colocou perto de si e ele fala, tem que ser como uma criança. Em Lucas 22, no finalzinho, gente, na última ceia. Lá na última ceia, houve uma discussão entre eles sobre qual deveria ser considerado maior. Veja bem, meus irmãos. Na última ceia, acontecendo aquela coisa maravilhosa, eles lá pensando quem ia ser o maior. E em Mateus 18 diz, naquela hora os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou a criança, colocou no meio deles e disse, é verdade vos digo, se não vos converteres e vos tornarem como uma criança, não entrarei no reino dos céus. E depois no Marcos, evangelista Marcos, ele no capítulo 9 diz, chegaram de Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou, o que discutíeis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram caladas, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Gente, aí Jesus pega uma criança de novo, é o trecho que é referência, né, em relação aos outros que são os sinóticos, os evangélicos sinóticos. Por isso que é muito bonito quando nós pensamos primeiro no irmão, quando nós buscamos estar olhando e temos esse olhar fraterno, quando nós pensamos no outro, quando nós oramos por alguém. Sempre a gente quer rezar primeiro para nós, né? Mas quando você para de pensar um pouquinho em você e pensa no seu irmão e quer que o seu irmão também esteja em primeiro lugar no seu pensamento, nas suas atitudes. Isso é muito bonito. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente é mais fraterno com alguém, essa é a nossa vida que precisa ser assim. Essa é a vida daqueles que buscam o reino do Senhor, que buscam viver esse discipulado. O destaque, né? Geralmente a gente pensa o seguinte, quando uma pessoa se destaca, até mesmo nas coisas de Deus, quando ele é muito abençoado, chama a atenção e a gente pode pensar, tá, por que não está acontecendo isso comigo? Nós temos que nos alegrar com o nosso irmão. Nós temos que pensar que o nosso irmão está sendo abençoado e louvado seja Deus porque isso está acontecendo. Que nós possamos pedir ao Senhor que a gente se submeta à vontade dele e que o Senhor nos ajude a conseguirmos viver essa vida que pensa no irmão, que o irmão em primeiro lugar, que a gente se faça pequeno, que a gente se faça servo e que Deus se coloque sempre em primeiro lugar. Vamos pedir ao Senhor então que nos abençoe. Senhor Jesus, neste dia de hoje, inspirados por essa palavra, te pedimos
Que nós não queiramos ser o primeiro e nem queiramos ser o maior, que nós não queremos destaque, mas que o destaque seja sempre a Tua presença, Senhor. Como dizia João Batista, que o Senhor cresça e eu diminua, e que nós possamos, Senhor, pensar no nosso irmão, que nós possamos ser servidores do nosso irmão que precisa tanto de nós. O mundo que precisa de viver essa fraternidade, que o Senhor me ajude então a ter esse coração mais fraterno para com meu irmão. Bendito seja a Deus por tudo isso, que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, e que nós saibamos servir mais do que ser servidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você.